Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o romance Iracema, segundo capítulo, para você acompanhar essa leitura guiada e explicativa. Quero dizer aos nossos amigos e às nossas amigas de baixa visão ou cegas, que no momento da leitura e em qualquer momento desse vídeo, eu, o leitor, não apareço e diante dos leitores está um vídeo projetado no YouTube em que aparece apenas a página branca do arquivo em PDF que eu uso e o texto escrito. Além disso, no documento de PDF há algumas ferramentas disponíveis para o usuário desse arquivo, certo? Então, no canto superior esquerdo, nós temos o menu do PDF e abaixo, no canto superior esquerdo, nós temos um ícone cujo nome é Todas as Ferramentas. Em seguida, no canto superior ainda esquerdo, só que na frente do anterior, temos o ícone Editar. E, em seguida, o ícone Converter. E, por último, o ícone Assinar eletronicamente. No canto superior direito, começamos com localizar texto ou ferramentas, depois o ícone do disquete, o ícone para enviar o arquivo para a nuvem, o ícone da impressora para imprimir o texto e o ícone que se chama de compartilhe este documento com outros para visualizarem ou comentarem. Em seguida, o ícone de obtenha um link para este documento para compartilhar com outros e, por último, no canto superior direito do arquivo em PDF, nós temos enviar um link ou anexar este arquivo a um e-mail. Bom, dos dois lados do arquivo em PDF, nós temos ferramentas também. Então, na barra do lado esquerdo, em ordem vertical, de cima para baixo, nós temos a opção de escolher uma mãozinha que nós usamos para subir, descer e mexer o texto no arquivo em PDF. E temos a ferramenta para selecionar o texto que nós estamos lendo. Logo abaixo, nós temos o ícone de adicionar um comentário. Logo abaixo, o ícone de realçar texto selecionado. Logo abaixo, o ícone de desenhar à mão livre. É essa ferramenta que eu uso para fazer a leitura. Durante a leitura, eu vou circulando, contornando palavras ou grifando trechos, frases, trechos que eu acho importante comentar. Mais abaixo, nós temos o ícone para preencher campos de formulário. Logo em seguida, temos adicionar sua assinatura ou iniciais, é o ícone com a ponta de uma caneta. E depois temos o ícone, que é o ícone de uma borracha de escolar, para apagar um desenho. Logo abaixo, nós temos um ícone que é solte esta ferramenta para usá-la uma vez. Mais abaixo, em seguida, nós temos um ícone que é um círculo com uma cor. Neste momento, a cor do círculo é vermelha. E esse ícone é para você escolher uma cor para o desenho. E logo abaixo, e por último, nós temos o ícone que são 3 pequenas linhas pretas. E esse ícone é para alterar a espessura da linha do documento, do arquivo em PDF. Isso está
do lado esquerdo, em vertical, de cima para baixo. E do lado direito, nós temos alguns ícones também. Do lado direito, na barra em vertical, de cima para baixo, nós temos o ícone que são 2 balões de diálogo. E esses balões servem para comentários, para você adicionar um comentário ao texto. Depois, abaixo desse ícone, tem o ícone de uma bandeirinha com 3 tracinhos pequenos ao lado dela, do lado direito dela. Esse ícone serve para você adicionar, excluir ou acessar um marcador específico. Bom, seguindo em ordem vertical, de cima para baixo, temos a marcação das páginas do arquivo em PDF. Então, são 2 quadrados, são 2 quadros. O primeiro tem o número da página do arquivo em que você está no momento. Então, nesse momento, eu estou na página 9. E esse ícone serve também para você ir para uma página de número específico, tá? E logo abaixo desse ícone tem a quantidade, é o número total de páginas neste PDF. Então, este arquivo que eu estou usando, ele contém 99 páginas no arquivo em PDF. Em seguida, abaixo, nós temos um ícone que é uma seta pequena orientada para cima. Esta seta serve para o usuário do arquivo em PDF ir para a página anterior. Logo abaixo dele tem uma seta muito pequena também, no mesmo modelo da seta anterior, indicando, é um ícone que indica para você ir para a página seguinte. Bom, depois dessa seta para baixo, tem uma seta que é um meio círculo e na ponta e em uma das pontas tem aquela marca da seta. Essa marca da seta e esse ícone servem para girar o documento para a direita. É uma reorientação da exibição do texto que eu estou usando, se eu quiser usar essa ferramenta. Logo abaixo tem o ícone, é o desenho de uma página de caderno ou livro, e esse ícone significa exibir a página em zoom de 100%. Bom, mais abaixo nós temos o ícone de uma lupa com o sinal de mais dentro dela, que significa aumentar zoom. E logo depois dela, e por último, nesta barra lateral da direita, nós temos uma lupa com o sinal de menos dentro para diminuir o zoom. Além disso, o arquivo PDF tem ainda, do seu lado direito, uma barra de rolagem, em cujas pontas, a de cima e a de baixo, há 2 setas. E há uma outra barra de rolagem na base do documento em PDF, com 2 pontas, com 2 setas, uma em cada ponta, na ponta esquerda e outra na ponta direita. Bom, então vamos começar a nossa leitura do 2º capítulo do romance Iracema, de José de Alencar. Como eu disse no último vídeo, eu estou usando a 2ª edição do romance Iracema, publicado pelo Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, Edições Câmara, que faz parte da série Prazer de Ler, e o livro foi publicado em 2017, certo? Então, além disso, eu tenho como apoio aqui nas minhas mãos o livro físico. Para o pessoal de baixa visão e para as pessoas cegas, não aparece nada disso na tela. Na tela só aparece o que eu descrevi anteriormente para vocês e a canetinha que eu estou usando para contornar as palavras, circulá-las, grifar trechos importantes para a compreensão do capítulo.
O livro físico que eu tenho nas mãos não aparece na tela do vídeo. O livro que eu tenho nas mãos é da editora, foi publicado pela editora Scipione. Ela faz parte da coleção Clássicos Scipione, tá? E essa edição, ela se baseou na edição de 1965, comemorativa do centenário do romance Iracema. Dessa edição, eu vou usar as notas de rodapé, porque a edição é riquíssima em notas de rodapé. E nós sabemos que para ler um texto como esse texto de Alencar, nós precisamos de elementos auxiliares. Então vamos começar a leitura do segundo capítulo. Capítulo 2. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Então vamos comentar isso, por favor. Então, no primeiro período, no primeiro parágrafo, a expressão muito além daquela serra, essa serra que está aqui no início do capítulo e que eu contornei com a caneta, essa serra já informa ao leitor que a Iracema não nasceu no litoral. A Iracema nasceu numa serra mais para o interior do estado do Ceará, que na época era uma província. Porque Iracema foi publicado em 1865, quando o Brasil ainda era um império. E o que hoje chamamos de estados, na época era chamado de província. Então, essa informação, muito além daquela serra, já indica para o leitor que Iracema não nasceu no litoral. Isso ficará mais claro no decorrer da leitura, porque o Alencar começará a fazer uma oposição entre o litoral, a tribo do litoral, a nação indígena do litoral e a tribo, a nação indígena mais para dentro do território da província do Ceará, tá? Na época do Império. Iracema, ela era a virgem dos lábios de mel, inclusive esse é o significado do nome Iracema, virgem dos lábios de mel. Então nós começamos a perceber, nesse momento, a idealização em torno de Iracema, ou a idealização de Iracema feita por José de Alencar. Iracema tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. A graúna, segundo a nota da edição da editora Scipione, que eu tenho em mãos, a graúna é um pássaro conhecido de cor negra luzidia, quer dizer, é um pássaro de cor negra, um pássaro preto. Seu nome vem por corrupção, segundo o próprio José de Alencar, vem por corrupção de guira, pássaro, e una, abreviação de pichuna, preto. Então, o cabelo da Iracema era mais negro que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Vamos visualizar, vamos criar essa imagem na cabeça. A graúna é uma ave. Então, a graúna estava na palmeira, ou a graúna costumava, ou ainda costuma, pousar sobre palmeiras. Então, a Iracema tem os cabelos mais negros
que é a asa da graúna, que é esse pássaro preto, e mais longos que seu talhe de palmeira. Talhe de palmeira de quem? Da Iracema? Não. Talhe de palmeira da graúna. Então, nesse caso, nós estamos vendo a idealização da Iracema. Ela tem características que superam as características da própria natureza. Isso é um sinal de que o autor está valorizando, idealizando a Iracema. Porque a Iracema não seria, então, bela como a natureza é, mas ela seria mais bela do que a natureza. Seguindo nossa leitura, próximo parágrafo, o favo da jati. O favo da jati. O favo é o alvéolo em que as abelhas depositam o mel. Veja, mesmo que você não saiba o que é jati, pelo contexto a gente consegue criar o sentido, consegue construir o sentido. O favo da jati não era doce como seu sorriso. A jati é um tipo de abelha. Segundo o próprio José de Alencar, jati é uma pequena abelha que fabrica delicioso mel. As notas retiradas sempre da edição de Iracema, publicada pela editora Scipione. Então, o favo da jati não era doce como o seu sorriso, o sorriso de Iracema. Nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Isto quer dizer que, mais uma vez, ele compara as características da Iracema com elementos da natureza. Então, o mel da abelha jati, o favo onde a abelha jati depositava o mel, não era doce como o sorriso da Iracema. E nem a baunilha recendia no bosque como o hálito da Iracema. Então quer dizer que a Iracema tinha um sorriso mais doce do que o favo da jati e o seu hálito era mais perfumado do que a baunilha que recendia no bosque, Recendir, nesse caso, significa se espalhar, se vaporizar. Então a baunilha soltava esse perfume pelo bosque, pela mata, pela floresta. Mas nada chegava ao nível das qualidades da Iracema. Então, ele vai descrevendo a Iracema como uma mulher, uma indígena, muito mais bela do que a própria natureza. Bom, continuando a leitura, mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pegrácio e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Mais uma vez, neste parágrafo, Alencar compara Iracema à natureza, a elementos da natureza, e mais uma vez a Iracema é superior aos elementos naturais. Então a Iracema é mais rápida que a ema selvagem. E ele continua a narrativa dizendo que a morena virgem, a Iracema, corria o sertão. Atenção para essa palavra. Sertão, no século XIX, não significava exatamente o que sertão significa hoje. Hoje, quando nós falamos a palavra sertão, nós nos referimos a uma região semiárida que temos no Brasil, cujo território toma boa parte do Nordeste e um pedaço do norte de Minas Gerais. Mas o sertão no século XIX não era isso. O sertão no século XIX fazia referência ao
interior de um território. Ou seja, era o sertão em oposição ao litoral. Então, lembra do que eu falei lá em cima sobre o lugar onde habitava a nação indígena a que pertencia Iracema e a oposição que o Alencar iria fazer com o litoral? Então, aqui já aparece um reforço. Vou voltar lá para a gente ver a expressão. Ele começa o capítulo dizendo: além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Então, esta serra é a serra que está mais para o interior do território da então província do Ceará. Essa expressão que ele usa aqui, no início do capítulo, né? Que ainda azula no horizonte. Nós sabemos que o horizonte ele está distante, numa linha distante. Geralmente é assim representado em filmes, desenhos animados, enfim, ilustrações em livros, fotografias, o horizonte longínquo. E então, as coisas que estão próximas da gente, nós conseguimos enxergar as cores dessas coisas, seja lá o que for. E as coisas que vão ficando mais distantes de nós, elas começam a aparecer sombreadas. Nós as percebemos sombreadas. E muitas vezes os tons variam. São tons de cinza, tons de marrom, tons de azul. Então, nesse caso, o Alencar diz: além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Quer dizer, a serra é distante, está distante, é uma serra longínqua, provavelmente do litoral, né? Que é o outro ponto de referência que o Alencar trabalhou no romance Iracema. Essa oposição entre o interior do território da província do Ceará e o seu litoral. Então, importante, né? Explicar isso aqui para vocês, tudo bem? Vamos continuando então nossa leitura. Então, explicamos aí, né? A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu. Bom, quanto a Ipu, vamos ver o que diz o próprio José de Alencar. Chamam ainda hoje no Ceará, isso em 1865, certa qualidade de terra muito fértil, que forma grandes coroas ou ilhas no meio dos tabuleiros e sertões, e é de preferência procurada para a cultura. Veja, tabuleiros são característica topográfica do lugar. E os tabuleiros são planos. E é de preferência procurada para a cultura. Essa cultura da nota aqui, a que se refere Alencar, é para o cultivo. Cultura aqui significa cultivo, tá? Daí se deriva o nome dessa comarca da província. Então, por isso, as matas do Ipu. Aí está uma região, um trecho da então província do Ceará. Então, nessas matas do Ipu, campeava sua guerreira tribo, a tribo da Iracema, da grande nação Tabajara. Então, veja, a grande nação Tabajara é uma nação indígena que habita as matas do Ipu, que fica no interior do território da então província do Ceará, distante do litoral. Bom, Tabajara, segundo o próprio Alencar, significa senhor das aldeias, de Taba, aldeia, e Jara, senhor. Essa nação dominava o interior da província, especialmente a serra da Ibiapaba. Então, é importante a gente pensar nisso. Essas informações podem ser aproveitadas
para a gente compreender o que o Alencar escreveu. Continuando a nossa leitura no mesmo parágrafo, a explicação, na verdade. Então, veja agora o que vai dizer o Alencar, nesse último período desse parágrafo. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Então, o pé grácil é o pé gracioso da Iracema. O pé era grácil, isto é, gracioso e nu. Por quê? Porque a Iracema não usava calçado. Então, esse pé gracioso e nu alisava apenas a verde pelúcia. Ele está se referindo a uma camada de vegetação verde que forrava, cobria o solo, o chão. Então o Alencar diz: verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas da manhã, tá? Essas primeiras águas da manhã é o orvalho. Então, ele está dizendo para a gente que essa pelúcia, essa fina camada verde de vegetação estava orvalhada, isto é, molhada pelo orvalho da manhã. Mas ela fazia isso mal roçando. Então ela corria, ela andava pelas matas do Ipu, naquilo que então se chamava sertão do Ceará, e ela andava, corria, mal roçando. Quer dizer, ela corria e andava tão suavemente que ela mal roçava a pelúcia verdejante que cobria a terra com as primeiras águas, isto é, com as águas da manhã, o orvalho, tá? O orvalho. Bom, podemos pensar também que essas primeiras águas poderiam ser chuva, chuvisco. Aqui a leitura é aberta, tá? Aqui a gente pode, e em muitas passagens do texto, a gente pode e deve entender coisas diferentes, tá? Bom, no próximo parágrafo, o Alencar diz: um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Veja, ao pino do sol significa ao meio-dia. Ela, Iracema, estava descansando, repousava, em um claro da floresta. Quer dizer, nas florestas, nas matas, existem lugares de claro, de clarão. São lugares em que as copas das árvores não conseguem recobrir todo o solo, todo o chão, com uma sombra. Então a luz do sol passa por aquele buraco que as copas das árvores deixam lá em cima. A isso se chama claro da floresta, clarão da floresta, tá? Então a Iracema estava descansando em um desses clarões, lá nas matas do Ipu. Próximo período, banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Então, nesse lugar onde a Iracema estava repousando, havia árvores. E lá em cima, como eu disse, havia um buraco, porque as copas não tinham conseguido fechar toda a área de cobertura do chão. E por esse buraco por essa abertura passava a luz do sol. Mas a Iracema não estava sob a luz do sol. A Iracema estava sob a sombra da oiticica, que é uma árvore frondosa, segundo o próprio José de Alencar, apreciada pela deliciosa frescura que derrama sua sombra. Então, a Iracema estava repousando na sombra, mas perto de um claro
da floresta. Bom, e essa sombra era mais fresca do que o orvalho da noite. Para a gente ter uma ideia de como essa sombra da oiticica era fresca. Então, o Alencar vai compará-la com a frescura do orvalho da noite e nessa comparação, ele diz que a sombra da oiticica é mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. A acácia silvestre, uma espécie vegetal que produz flores, esparziam, vem do verbo esparzir, e significa espalhar, ou derramar, né? Líquido, por exemplo. Então, a acácia silvestre, os ramos da acácia silvestre tocavam os úmidos cabelos da Iracema e espalhavam nesses cabelos as suas flores. Continuando, ainda nesse parágrafo, escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Ameigavam vem do verbo ameigar e significa tornar alguém ou alguma coisa meigo ou meiga. Certo? Então, olha a imagem bucólica que o Alencar cria para nos dizer onde a Iracema se encontrava. É uma imagem muito bucólica. A imagem bucólica descreve, representa essa imagem da mata, do campo, onde as coisas estão em perfeita harmonia, né? Ou em quase perfeita harmonia. A gente pode perceber pela paisagem que o Alencar cria nesse parágrafo que onde a Iracema estava era um lugar de muita tranquilidade, de muita calmaria. Tudo estava em harmonia. Então, a floresta, o sol a pino ao meio-dia, mas a sombra da oiticica refrescava o ambiente, a Iracema repousava nessa sombra da oiticica e a acácia silvestre espalhava flores nos seus cabelos que estavam úmidos e os pássaros, escondidos na folhagem das árvores em volta, ameigavam o canto. Então, Alencar produz aqui uma paisagem muito harmônica, de um ambiente muito harmonioso, de muita paz, de muita tranquilidade, de muita calmaria. E é aí onde se encontra Iracema. No próximo parágrafo, então, Alencar vai nos dizer: Iracema saiu do banho. Repare, Iracema saiu do banho. Então, ela estava à sombra da oiticica, que é aquela árvore frondosa, mas ela também estava se banhando. Então, é importante que o leitor esteja atento a isso, tá? E então, ele diz: Iracema saiu do banho, o aljôfar d'água ainda arroreja como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. Vamos entender esta frase. O que é que o Alencar está nos dizendo aí? Aljôfar são gotas d'água. Então a Iracema sai do banho e as gotas d'água ainda arrorejam. Rorejar significa molhar com pequenas gotas, como se fosse um orvalho. Então é como se aquele lugar do banho de Iracema e aquela água, quando a Iracema saísse, as gotas de água em seu corpo, que é o aljôfar, arrorejasse. Significa
amolhasse como se fosse um orvalho. Então Alencar continua. Isso acontecia na Iracema como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. O que quer dizer? A mangaba é uma fruta. E na manhã de chuva, toda molhada a mangaba. Então, nesse caso, o corpo de Iracema trazia o aljôfar d'água, isto é, as gotas de água do banho que a molhavam como se fosse um orvalho. Rorejar é isso, certo? Mais ou menos como, ele diz, né? Como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. Por que a doce mangaba que corou? A doce mangaba que se avermelhou em manhã de chuva. Bom, nesse momento, então, o Alencar continua nos dizendo: enquanto repousa, então a Iracema repousava, em pluma das penas do gará as flechas de seu arco, e concerta com o sabiá da mata, pousado no galho próximo, o canto agreste. Vamos entender esse trecho. Quando Alencar diz, enquanto repousa em pluma das penas do gará as flechas de seu arco, ele está dizendo que a Iracema usa as penas do gará. Segundo uma nota do próprio Alencar, o que é gará? Gará é uma ave de muita pena, muito conhecida pelo nome de guará. Penso eu que esse nome anda corrompido de sua verdadeira origem, que é ig, água, e ará, arara, arara d'água, assim chamada pela bela cor vermelha. Então, a Iracema usa as penas dessa ave para emplumar as flechas do seu arco. A Iracema, então, ele está nos dizendo que a Iracema, então, é uma indígena que usa arco e flecha, certo? E concerta com o sabiá da mata. O que significa concerta com o sabiá da mata? Significa que ela canta em concerto junto com o sabiá da mata. Então ela estava ali fazendo o trabalho de emplumar as suas flechas, né? Colocar penas nas suas flechas, e ao mesmo tempo ela cantava junto com o sabiá da mata, pousado no galho próximo. E o que o sabiá cantava? E ela também cantava em concerto com o sabiá, o canto agreste. Bom, agreste faz referência a tudo aquilo que é do campo, sobretudo aquilo que não foi cultivado pelo homem, não foi mexido, tocado pelo homem, pelo ser humano. Agreste é referente a uma mata, a uma floresta virgem. Bom, o Alencar vai nos dizer, né? No parágrafo seguinte, a graciosa Ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Então, enquanto a Iracema estava botando penas nas suas flechas e cantando com o sabiá da mata, uma outra ave, que é a ará, brincava perto dela, tá? A ará, segundo o José de Alencar, é o periquito, né? Ele diz, os indígenas, como aumentativo, usavam repetir a palavra, a última sílaba da palavra, e às vezes toda a palavra, como muré, muré. Muré, Alencar, frauta, muré, muré, grande frauta. E Alencar escreve assim, viu, pessoal? Frauta. Uma informação para vocês. Flauta e frauta. As duas formas são possíveis na língua portuguesa, inclusive reconhecidas por aquilo que chamamos de gramática normativa e tradicional, que é a gramática usada e ensinada na escola há séculos. Bom,
Então ele continua, arará, arará, vinha a ser, pois, o aumentativo de ará, e significaria a espécie maior do gênero. Então, uma arará, hoje uma arara, era o aumentativo de ará. Ará era periquito e arará era arara, isto é, uma ave maior do que o periquito, tá? É isso que ele está explicando aí na nota. Então enquanto a Iracema fazia tudo aquilo, a graciosa ará, né, sua companheira e amiga, brincava junto dela, certo? Eu quero comentar com vocês ainda uma característica desse texto que a gente tem lido até agora. Bom, Alencar, como a gente viu no primeiro capítulo, faz algumas inversões sintáticas. O que é isso? Ele usa as palavras numa ordem diferente da ordem em que nós usamos no dia a dia, nas nossas interações diárias. Então, nesse momento aqui, eu posso apontar para vocês inversões que o Alencar praticou aqui nesse trecho, tá? Por exemplo, morena virgem. Nós geralmente dizemos virgem morena. Uma outra inversão foi guerreira tribo. Geralmente dizemos tribo guerreira, certo? Outra inversão que ele praticou aqui, deixe-me ver, vamos ver. É muito importante vocês estarem sempre atentos, né? Úmidos cabelos. Úmidos cabelos. Nós geralmente dizemos cabelos úmidos. Então ele pratica essas inversões. E daqui para frente a gente vai ver algumas outras. Vocês podem estar se perguntando, mas por que ele praticava essas inversões? Deixaria o texto mais belo, deixaria o texto mais charmoso, mais atraente. Aqui está envolvida uma ideia de beleza da literatura, tá? Da época. Além disso, com essas inversões e com esse vocabulário que ele usa, ele acaba dando um certo ritmo ao seu texto, uma certa musicalidade, uma certa harmonia. E isso é para atender a uma proposta de literatura que existia naquela época, certo? De escrever a ficção no ramo de uma árvore, da árvore qualquer lá, e chama a Virgem, a Iracema, pelo nome dela, né? Então, Iracema. Outras remexe uru, quer dizer, outras vezes a ará remexe uru. Vamos ver o que é uru segundo o próprio Alencar. Uru, cestinho que servia de cofre às selvagens para guardar seus objetos de mais preço e estimação. Preço, para nós hoje, é o apreço. É o apreço. Porque essa palavra preço, se na época significava apreço, hoje em dia ela pode significar isso também, mas em contextos muito específicos, como este em que o Alencar escreveu. Porque hoje é apreço. Preço, hoje em dia, tem muito a ver com o valor da moeda, o dinheiro, de algum produto ou de alguma coisa. Hoje não dizemos tenho preço por você. Não. Hoje dizemos tenho apreço por você. Apreço. Então, apreço tem um valor mais positivo do que preço. Pelo menos nessa avaliação que estou fazendo agora. Então, uru era isso. Então, outras vezes, a ará remexia o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes. Então, a Iracema tinha um cesto de palha, onde ela levava, guardava, né, um cestinho, onde ela guardava os seus pertences de maior apreço, entre eles os perfumes.
E o Alencar continua, né? O Alencar continua. Entre eles, né? Os seus perfumes, os alvos fios do crautá. Ela também trazia isso no cestinho de palha, que é o uru. E as agulhas da Jussara, tá? Então eram as coisas que tinham dentro do cestinho da Iracema. Os perfumes que ela usava, os alvos fios, alvos fios, é uma inversão, tá? Hoje e na época se dizia fios alvos, fios brancos. Alvo aqui significa branco. Os alvos fios do crautá. Crautá, segundo o próprio José de Alencar, é uma bromélia vulgar de que se tiram fibras tanto ou mais finas do que as do linho. E era com isso, então, que a Iracema tecia a sua renda. As agulhas, os alvos fios do crautá, né, estavam dentro do cestinho, que é o uru. E as agulhas da Jussara, com que a própria Iracema tece a renda. A Jussara, segundo o próprio José de Alencar, é a palmeira de grandes espinhos, dos quais servem-se ainda hoje para dividir os fios de renda. Ainda hoje, lá nos idos de 1865. Continuando, ele diz, né? Essas agulhas da Jussara, com que a Iracema tecia o fio, e também as tintas de que matiza o algodão. Então, no cestinho, que é o uru, a Iracema trazia os perfumes, os fios brancos do crautá, as agulhas da Jussara, com que tece a renda, e também ela trazia do cestinho as tintas que ela usa para matizar o algodão. Quer dizer, para tingir o algodão, dar alguma cor ao algodão. Neste caso, os fios do crautá. Os fios do crautá, certo? Ele usa algodão como uma referência genérica para retomar os alvos fios do crautá. Era uma espécie de algodão. Não é esse algodão de hoje, porque a espécie vegetal que produz esse algodão que a gente compra nas farmácias e o algodão com que se fazem roupas não é a mesma espécie vegetal, que é o crautá. O crautá é uma bromélia, segundo Alencar. E o algodão que produz esse algodão que nós conhecemos hoje, se não me falha a memória, é uma espécie vegetal arbustiva. É um arbusto. Bom, nós não podemos terminar a leitura desse parágrafo sem fazer referência à palavra que ele usa, que é a selvagem, para se referir a Iracema. José de Alencar, assim como todos ou quase todos os brasileiros e brasileiras que, naquela época, século XIX, eram educados, sabiam ler e escrever, receberam uma educação europeia. Toda a educação era baseada nos padrões europeus. Nós sabemos que, desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, a carta em que se descreve e se narra a chegada dos portugueses ao Brasil, os portugueses desqualificavam tudo o que era da cultura indígena, porque não era semelhante à cultura portuguesa cristã, a cultura cristã portuguesa. E esse é um fenômeno que caracteriza aquele período do mercantilismo e das grandes navegações. Aonde eles chegavam, eles caracterizavam de maneira negativa, desqualificavam os corpos das pessoas, o formato dos olhos, dos narizes, das bocas, dos cabelos. Na carta de Pero Vaz de Caminha,
O Pero Vaz de Caminha, que é o autor da carta, elogia o cabelo e o nariz dos indígenas que eles encontraram, que eles primeiro encontraram aqui no Brasil, lá em Porto Seguro. E pela descrição que ele faz na carta, é porque aqueles indígenas tinham traços semelhantes aos dos portugueses ou aos dos europeus, de outros países, outras regiões. Então eles elogiam. Mas quando o habitante do lugar aonde eles chegavam não se assemelhava a eles, então eles desqualificavam. Eles tomaram a cultura indígena como selvagem. Então todos os indígenas eram selvagens, como também eram pecadores, mas isso na visão dos portugueses, porque eles caracterizaram os indígenas e a sua cultura a partir dos padrões europeus de corpo, imagem e cultura. Isso se chama eurocentrismo. Essa palavra quer nos dizer que a Europa, os padrões europeus, eram o centro dessa descrição que esses europeus, os portugueses também, faziam dos povos que eles encontravam nos lugares aonde eles chegavam. Mas é claro que isso é muito preconceituoso. Isso é muito preconceituoso. Eles desqualificaram povos e essa desqualificação desses povos é um dos elementos do racismo que nós presenciamos hoje em dia em várias partes do mundo, e isso vem dessa época. Então Alencar, ele vai reproduzir na sua obra a visão de mundo que ele tinha. E a visão de mundo que ele tinha era uma visão eurocêntrica, europeizada. Bom, então compreendemos que a Iracema está num ambiente de repouso, ela sai da água, estava se banhando, as gotas de água, né, que é o aljôfar, permanecem no corpo dela, a molham como se fosse um orvalho da manhã, que nesse caso aí é o rorejar, o rorejam. Ela está cantando, né, o canto agreste, faz um concerto com o sabiá da mata, da floresta, e tem uma outra ave que é a ará. A ará brinca perto dela, enquanto a Iracema está colocando penas nas flechas, e também mexe no uru da Iracema, que é aquele cestinho onde ela traz os perfumes, os fios do crautá, as agulhas de ajuçara e as tintas para matizar os fios do crautá, que o Alencar chama de algodão. Então ela está nesse ambiente super confortável, tranquila, na maior calmaria do mundo. Mas aí o Alencar diz para o leitor: rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Então veja, primeiro ele criou um ambiente de muita harmonia, de muita tranquilidade e de muita paz, muito equilíbrio, tudo indo bem, perfeito. Mas aí, um rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Sesta é um período de descanso, de cochilo, descanso, que se tira logo depois de uma refeição. Aqui no Brasil, depois do almoço. Bom, então ele está dizendo isso pra gente, ó, surgiu um barulho estranho na floresta.
nesse período aí da sesta, tá? Ergue a virgem, quer dizer, a virgem ergue, olha aí a inversão que eu falei para vocês. A virgem ergue os olhos, que o sol não deslumbra, isto é, o sol não ofusca os olhos de Iracema. Deslumbrar hoje, a gente usa mais assim, nossa, fulano está deslumbrado, significa fulano está fascinado, encantado, né? Mas aqui, deslumbra significa ofuscar. Então, ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, que o sol não ofusca. Sua vista perturba-se. Quer dizer, havia alguma coisa incômoda no ambiente e a Iracema, como uma filha, né, da floresta, das matas, sabia disso. Alguma coisa diferente tinha ali no ar. E aí o Alencar continua no próximo parágrafo. Diante dela e toda a contemplá-la está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Então ela viu uma pessoa. A sua vista se perturbou por isso. O sol não ofuscou os olhos de Iracema, mas a vista dela se perturbou. Agora nós sabemos por quê. Porque diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho. Então Alencar pondera, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Dizemos muito frequentemente espírito mau. Aqui é também uma outra inversão do Alencar. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Bom, já sabemos que esse guerreiro ou esse mau espírito da floresta não é da cor de Iracema. Porque a Iracema, segundo Alencar, é morena. E o guerreiro ou o espírito mau traz nas suas faces o branco das areias que bordam o mar. Quer dizer, as areias que bordam o mar são as praias. É a praia, é a areia da praia. Então, o guerreiro ou o espírito é branco como a areia da praia. Continuando. Nos olhos, o azul triste das águas profundas. Então, é um ser branco de olhos azuis. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Ignotas armas. Desconhecidas armas. Ignotas significa desconhecidas. Mas nós não falamos desconhecidas armas. Normalmente dizemos armas desconhecidas. E tecidos ignotos, isto é, e tecidos desconhecidos, cobrem-lhe o corpo. O corpo de quem? Desse possível guerreiro ou desse mau espírito da floresta. Então, é aqui que estamos. O Alencar continua. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. Então, assim como Iracema ergueu rápido os olhos, o gesto dela foi muito rápido também. Mas de que gesto está falando o Alencar? Mais na frente, logo depois ele diz: a flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. Embeber, nesse contexto, significa encravar, introduzir ou fincar. Quer dizer, Iracema pegou a flecha e a fincou no arco e aí soltou. Então ela soltou a flecha e em seguida o Alencar diz: gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. É para o leitor imaginar. É para o leitor imaginar que aquela flecha que partiu do arco da Iracema pegou em alguém, feriu alguém e o sangue saiu dessa pessoa. Então não era um mau espírito, era uma pessoa, certamente um guerreiro. Um guerreiro branco, de olhos azuis. Então esse guerreiro não era indígena, era possivelmente um europeu, pelos padrões,
pelas características que o Alencar está trazendo para a gente. Então, o leitor deve ler pensando nessas coisas, visualizando essas imagens, né? Imaginando essas cenas, esses cenários, essas paisagens e esses acontecimentos. Então, foi o que aconteceu? A flecha atingiu esse guerreiro branco e então gotas de sangue borbulharam na face do desconhecido. Quem é o desconhecido? É o guerreiro branco. Desconhecido para quem? Para Iracema. Iracema não sabia quem era. Poderia ser um guerreiro inimigo. Por isso que ela deu uma flechada nele. E ela foi muito rápida. Inclusive o Alencar tem construído, né, até o momento, essa imagem de um Iracema muito rápida. Veloz. Bom, vamos lá. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada. A mão lesta é a mão rápida do guerreiro. Ela caiu sobre a cruz da espada. Quer dizer, ele botou logo a mão na espada. A cruz da espada é aquele cabo delimitado por uma peça de metal, de madeira ou qualquer substância que impeça a mão do espadachim tocar a lâmina da espada. A lâmina da espada é aquela que fere, tá? E nós sabemos que o encontro do cabo na lâmina, aquilo tem formato de cruz. A mão rápida do guerreiro europeu caiu sobre a cruz da espada, porque ele iria fazer alguma coisa. Qual era a intenção? Atacar a pessoa. Mas ele não ataca. Alencar diz, mas logo sorriu. Quer dizer, em instantes, em segundos, ele parou e sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Possivelmente, até esse momento da história, o guerreiro é um europeu, branco, da cor de areia e de olhos azuis. Então, possivelmente, um europeu. Então, o Alencar diz, mas logo sorriu, o guerreiro sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Ou seja, o estrangeiro invasor das terras brasileiras, que era esse moço branco europeu, é caracterizado de maneira positiva. Ele não agride a Iracema, ele é um sujeito que pensa e ele é um sujeito que toma decisões a partir do pensamento que ele tem. E a Iracema é uma selvagem que não pensa e que num primeiro ímpeto, numa primeira surpresa que ela tem, ela já sai atirando a flecha. E atingindo quem ela nem sabia quem era a outra pessoa. Mesmo estando nessa situação perigosa para Iracema, né? Então ela é uma selvagem. Mas o guerreiro branco não. E ele aprendeu na religião de sua mãe, isto é, possivelmente, o cristianismo católico, que a mulher é símbolo de ternura e amor. Ou seja, a Iracema, ela foi idealizada num dado momento da narrativa até aqui. Ela é aquela mulher indígena que é mais do que a natureza. Mas quando o Alencar coloca a Iracema diante do Martim, o nome do guerreiro é Martim, mais à frente a gente vai ver isso. E o Martim diante da Iracema, quando eles se encontram, aí as características do Martim superam, pelo menos nesse momento, as características da indígena, da virgem Iracema. Então esse guerreiro europeu, ele é tão nobre de sentimentos e de formação católica cristã que ele sofreu mais da alma que da ferida. Quer dizer, que para ele o sofrimento não foi tanto corporal, né? Orgânico. Foi um sofrimento da alma, porque esse guerreiro certamente tinha uma alma muito nobre, né?
Então, já vamos vendo aí a idealização que o Alencar faz do guerreiro europeu, que nós sabemos pela história que era um invasor, né? Estava a serviço do projeto da colonização de Portugal no Brasil. Bom, é isso que esse parágrafo traz para a gente. Seguindo a leitura, vamos para o próximo parágrafo. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Alencar dizendo, né? Narrando aí. Porém, a Virgem lançou de si o arco e a uiraçaba. A Iracema jogou fora, jogou de lado o arco, que já estava sem a flecha, porque ela tinha jogado a flecha nele, né? Atirado a flecha nele. E também jogou de lado a uiraçaba. Segundo o próprio José de Alencar, a uiraçaba é uma aljava de uira, seta, e a desinência saba, coisa própria. Então, era uma espécie de cesto, onde ela colocava as setas, que são as flechas, também chamadas de setas. Então, ela jogou o que ela tinha na mão fora, e no corpo, né, possivelmente o cesto de flechas estava pendurado nela, e correu para o guerreiro. Sentida da mágoa que causara. Atenção para esse momento da história de Iracema. Na literatura do José de Alencar, quem causou mágoa, quem causou transtorno, quem prejudicou o outro foi a indígena. Foram os indígenas. E o guerreiro, possivelmente português, está aí como uma vítima da violência da selvagem. Entre aspas, viu, pessoal? Porque eu estou usando aqui, estou replicando a fala eurocêntrica. E a gente não concorda, eu não concordo absolutamente com isso. Mas nós sabemos que na história real, os invasores, os perturbadores, aqueles que magoaram, feriram, exploraram, mataram, torturaram, estupraram, aculturaram, foi o invasor. Nesse caso aqui representado pelo guerreiro. Então você percebe nesse momento que o José de Alencar está fazendo uma inversão para idealizar o português cristão, católico e invasor, né? Colonizador. Bom, então temos que ler esse romance com muita atenção e com senso crítico, para a gente não sair por aí falando que a obra de José de Alencar faz uma crítica aos europeus. Não faz. O Alencar está idealizando o invasor. Inclusive, nesse momento aqui, não é muito dizer que ele diz, simbolicamente aqui, né, que são os indígenas que causam transtornos nos invasores, e não o contrário, como realmente, de fato, aconteceu. Bom, continuando, o Alencar diz no próximo parágrafo: a mão que rápida ferira estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Então, a Iracema foi lá, com a mesma mão que ela feriu, foi lá ajudar o guerreiro estrangeiro, desconhecido, a estancar o sangue que gotejava. Depois, Iracema quebrou a flecha homicida, quer dizer, homicida vem de homicídio, que é a seta, a flecha, que mata, né? Então, Iracema quebrou a flecha homicida, quer dizer, ela quebrou a flecha que pode matar, que pode causar um homicídio. Deu a haste ao desconhecido. Então, ela pegou a parte da flecha, que é a haste, e deu ao desconhecido, que era o guerreiro branco europeu, que nós já sabemos. E ela guardando consigo a ponta farpada, né? Aquela ponta finíssima que é cortante.
e penetrante. Então, o guerreiro falou, diz Alencar: quebras comigo a flecha da paz? Então o guerreiro perguntou. E aí a Iracema vai responder: quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? Donde vieste a estas matas, que nunca viram outro guerreiro como tu? Então, esse guerreiro branco, ele era tão desconhecido naquela região, né, das matas do Ipu, que para a Iracema, pelo menos para ela, nenhum guerreiro como aquele havia aparecido por ali, de tão estranho que ele era, né? Então o guerreiro responde: venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus. Bom, que terras eram essas? Eram as terras do litoral. Então, por isso que eu disse para vocês anteriormente que o Alencar vai construindo ao longo da narrativa uma oposição entre as terras do interior da província do Ceará e as terras do litoral. Então, o Martim, que é o nome desse guerreiro, ele diz assim: venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus. Quer dizer, hoje os meus irmãos têm essa terra, tá? Essas terras. Quer dizer que os tabajaras, né, a grande nação tabajara, já deve ter possuído as terras do litoral. Mas hoje, quer dizer, mas naquele momento em que o Martim se encontra com a Iracema, quem detém as terras são outros povos indígenas, outra nação indígena, cujo nome será revelado mais adiante. Por isso que ele diz, né? E hoje tenho os meus. Bom, quero comentar ainda uma coisa aqui com vocês. A mão que rápida ferira, estancou mais rápida e compassiva o sangue. Significa que, isso aqui é uma inversão, viu, gente? Essa a mão que rápida ferira. Ferira, tinha ferido, significa a mão rápida que ferira, foi a mão mais rápida e compassiva que estancou o sangue que gotejava. Aqui também é uma inversão dos elementos da frase aí. E muitas vezes a gente não compreende porque a ordem das palavras está trocada. Ou as palavras estão numa ordem trocada, certo? Bom, então disse a Iracema ao Martim, o guerreiro branco europeu, desconhecido e muito estranho naquela área em que a Iracema estava junto com a sua tribo, da grande nação tabajara. Bem-vindo seja o guerreiro aos campos dos tabajaras, senhores das aldeias e a cabana de Araquém, pai de Iracema. Bom, e assim termina o segundo capítulo. Espero ter contribuído para a leitura de vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo com o próximo capítulo. Saúde e paz para todos e para todas que me acompanharam nessa leitura.